É um privilégio estar aqui na tua casa mais uma vez, Senhor. Nessa manhã de domingo, é um privilégio estar na tua casa, Pai. É um privilégio poder ter essa oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem para a tua igreja, Senhor. Que honra, Senhor, que honra. A vontade é ficar só no louvor. Maravilhoso, Pai, maravilhoso louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, dizer quem tu és, Pai. Reconhecer a tua grandeza, reconhecer que somos necessitados de ti, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Nós estamos vivendo um tempo em que o povo de Deus se livrou do extermínio. Lá na Pérsia, né? A história de Purim, né? Da rainha Esther, eu acho que todos conhecem, que Amã, ele quis exterminar o povo, esse espírito amalequita, que ainda está por aqui, né? A gente vê que esse espírito ainda existe. E o povo, através do poder de Deus, se livrou desse extermínio, foi liberto. E hoje em dia se comemora com muita alegria isso. Em Israel se comemorou agora a festa de Purim, e é engraçado que eles se vestem como se fosse carnaval, né? Mas não é a festa da carne, como a gente vê aqui. É uma festa onde eles se alegram bastante, eles se vestem com roupas extravagantes, eles jogam toda a alegria diante de Deus, em gratidão a Deus, né? E é impressionante como existe um paralelo antagônico. Eu não sei lá se isso existe, mas é uma coisa totalmente inversa a isso, que é o carnaval que a gente viu agora esses dias aqui, né? E eu fico me questionando muito sobre essas coisas que acontecem nos nossos dias, e fico perguntando por que a gente está comemorando o carnaval, se nós somos uma nação cristã, né? Predominantemente cristã. E por que nós estamos comemorando uma festa que é totalmente contrária ao que Deus quer, ao que Jesus prega? E o pior é que a gente tem visto não só o mundão se divertindo no carnaval, mas temos visto cristãos que frequentam igrejas se esbaldando nesse carnaval aí, na festa da carne. E não só carnaval, a gente vê tantas outras festas que são chamadas de festas culturais, mas festas que engrandecem outros deuses, deuses pagãos. E aí você vê Carnaval, São João, Rock in Rio, o pessoal se esbaldando na carne. E por que tantos cristãos fora da igreja? A gente tem que se questionar dessas coisas, porque tem tantos cristãos fora da igreja. Tem uma estatística que a quantidade de cristãos que tem dentro da igreja é a mesma quantidade que saiu da igreja, deixou a igreja. Onde é que nós estamos errando? O que é que estamos fazendo de errado? Porque não é possível. Eu vejo a igreja primitiva, assim, as pessoas tinham simpatia pela igreja e iam para a igreja. A palavra diz que dia após dia iam sendo acrescentados aqueles que eram salvos. Eles gozavam da simpatia do povo.
por que hoje não é a mesma coisa? O que é que está acontecendo? Por que nós que estamos aqui não estamos fazendo diferença? Porque o povo de Deus não está fazendo diferença na terra, porque se nós estivéssemos fazendo diferença na terra, essa festa da carne, ela não estava acontecendo mais. Ou seria uma festa pequena, mas é a maior festa que nós temos. E como eu disse, o pior, muitos irmãos nossos participando dessa festa, dizendo: não, eu não estou adulterando, eu não estou enchendo a cara, eu estou só achando engraçado, me divertindo um pouco. Só que está prestando culto a outros deuses. Falta de entendimento. Eu me lembrei essa semana, eu tinha uma babá quando eu era criança, faz muito tempo isso. E Hilda, o nome dela. E ela dizia, contava uma história que era assim, ela dizia assim, que a mãe chegava para o filho e dizia: João Preguiça, tá com fome? Aí ele respondia lá de onde ele estava, sentado na cadeira: tô. Aí ela perguntava: quer comer? Ele: quero. Aí fazia assim: traga o prato. Ele disse: quero mais não. Porque ele não queria se mexer sequer para poder pegar o prato para receber o alimento. E isso é o que a gente tem visto. As pessoas não querem sair da sua situação de inércia. Inércia é um princípio da física que, para que você saia do seu estado de movimento, você precisa de uma energia, de uma força, tá? E o reino de Deus é tomado a forças. É preciso a gente empenhar algo para que a gente conquiste as coisas que a gente precisa conquistar, porque o Senhor, Ele disse, a terra prometida está aí, mas vocês têm que conquistar. Nós precisamos conquistar o espaço que está aí. Nós precisamos empreender força, uma energia para sair dessa inércia, dessa situação que a gente está. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Amém. E isso me levou a escutar a voz do Senhor, né? Porque a Bíblia, lá em Timóteo, Paulo diz a Timóteo que toda a palavra, toda a escritura, ela serve para ensino, o nosso ensino, ela serve para nos admoestar, ela serve para nos corrigir, né? Toda a palavra ela é inspirada por Deus e serve para isso. E é preciso, e eu acredito que todas as respostas que nós precisamos, elas estão na palavra de Deus. Nós precisamos encontrar essas respostas na palavra de Deus. Eu já falei várias vezes, e Cote, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho procurado dar respostas espirituais para os fenômenos sociais. Nós precisamos encontrar essas respostas na palavra de Deus. Amém? E Jesus, a gente conhece muito Jesus pelo que está escrito nos evangelhos, os 4 evangelhos. Só que ali não é a voz de Jesus, é alguém que conta o que Jesus fez, os 4 evangelistas. Mas existem cartas que Jesus escreveu para a sua igreja. E se ele escreveu para a sua igreja, escreveu para mim e para você, né? Então, quais são essas cartas que Jesus escreveu para a igreja? Elas estão lá em Apocalipse, tá? E eu queria entrar nisso aqui, porque tem uma palavra em Apocalipse que faz assim: quem tem ouvidos, ouça. Isso mexe muito comigo. Ouça o que o Senhor quer dizer à sua igreja. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo. E em Apocalipse 1 começa
escrito da seguinte forma, eu vou ler com vocês, quem quiser acompanhar, por favor, Apocalipse 1, versículo 1, fala assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem são os seus servos? Nós, os crentes, aqueles que obedecem à vontade do Pai. As coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, ou seja, aqueles que reconhecem, e aqueles que ouvem, aqueles que entendem, que muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Nós precisamos ouvir as palavras da profecia e guardam, ou seja, observam, praticam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, é o Kairos que está chegando, se alinhando, melhor, o Cronos se alinhando com o Kairos, o tempo de Deus. O tempo está próximo. E aí ele diz aqui no versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote. Nós somos reino e sacerdotes. Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isso é engraçado, como o livro de Daniel, ele tem uma ligação muito forte com o Apocalipse. Tudo que está em Apocalipse está no livro de Daniel, tudo que está no livro de Daniel. Se você for ler lá e cá, são 2 livros proféticos. É muito forte isso. E aí ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, versículo 9, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele fala aqui no dia do Senhor, e achei-me em espírito no dia do Senhor. Alguns dizem que foi o dia de domingo, outros dizem que foi o dia de sábado, e outros dizem que foi aquele dia, o dia do encontro. Ou seja, ele foi transportado em espírito para o grande e terrível dia. O grande e temível dia, o grande e terrível dia, o dia do encontro com o chefe do banquete. Dizendo, o que vês escreve em livro, registra. Em Daniel, Deus manda ele selar a palavra, guarda a palavra, para no tempo do fim. E aqui ele diz, escreve no livro, ou seja, deixa escrito para que todos possam ver e ouvir. E manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É muito interessante porque ele manda 7 cartas para 7 igrejas que ficam na Ásia Menor, hoje a Turquia ali, na Turquia, e não existiam só 7 igrejas na Ásia, existiam muitas igrejas na Ásia Menor, né? Hoje é Ásia Menor, mas ele manda para 7 igrejas, e isso tem um significado muito interessante para nós. É porque 7 fala de plenitude.
7 fala de coisa completa, tá? E quando ele fala 7, ele está querendo dizer para toda a igreja. E ele fala para 7 igrejas, e quer dizer até os nossos dias. Ele está falando para mim e para você. Essas cartas são para nós. E nós precisamos entender o que elas querem dizer para nós, trazer essas cartas para o nosso tempo e entender o que o Senhor está colocando aqui. Apocalipse, esse livro que a gente está lendo, ele vem de apocalipsis, do grego, que quer dizer revelação. Em inglês é revelation, né, minha pastora? Minha pastora que sabe isso. Revelation, né? Então, é o livro da revelação, e ele começa falando revelação de Jesus Cristo. Então, ele revela o quê? Ele revela o que há de vir, revela o que é e revela as coisas que já se passaram. Essa é uma palavra que fala do alfa até o ômega, fala do início ao fim, aponta do começo para o fim, tá? E essas 7 igrejas, para muitos teólogos, ela fala de tempos específicos, onde a primeira igreja que ele trata aqui, que é Éfeso, aponta para a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, né? A segunda, Esmirna, que ele fala da época dos mártires. A terceira, Pérgamo, a época em que o Estado se juntou com a religião e, através de Constantino, né, a igreja recebeu todo o poder do Estado. Tiatira fala da época das trevas, das 1000 anos de trevas, da Idade Média, que chega ao fim dessa época com Lutero, né, com a Reforma Protestante. A igreja de Sardes vai da igreja, fala dessa época e avança pela Contra-Reforma. E Filadélfia fala da época dos avivalistas, 1800, século 18 para frente. E Laodiceia, por final, vai dessa época até os dias de hoje. O que tem a ver com o quê? Com a nossa igreja, o que a gente está vivendo. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Para mim, pelo menos, fala muito ao meu coração, né? Mas aí ele continua aqui no versículo 12, dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isso fala do sacerdote, né? A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, e como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Ele começa a mostrar aqui quem? Jesus. Ele começa a falar aqui que viu Jesus, né? E Jesus não aquele Jesus que sofreu na cruz, aquele pregado lá, aquele todo ensanguentado, aquele todo esbofeteado, mas um Jesus com cabelo limpo e branco como a neve, né? Puro como a alva lã, os olhos como chamas de fogo, que tudo vê, não com aqueles olhos abatidos, como ele estava ali na hora da crucificação no Getsêmani, né? Os pés com força como o bronze polido. Ele fala de um Jesus, o que a gente espera a volta dele. Ele fala do Jesus que vai voltar, aquele que há de vir, né? E ele diz que na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca afiada saía, da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu não sei se vocês tiveram sentiram já, uma vez eu senti isso, a força do sol. Uma vez eu estava lá em Cuiabá, e o sol lá é forte, viu? Lá é para valer. É assim, eu peguei um táxi, o
Disse, puxa, está quente, né? O termômetro estava dando 42 graus. Aí o motorista disse, ainda está fresquinho? Daqui a pouco o senhor vai ver. É de 44 para lá. Mas quando o sol bate em você, é engraçado, porque lá não é úmido e o clima é muito seco, é feito Brasília, e você não fica, não tem aquele, você ficar peguento, né? Como aqui você fica, pregajoso. Mas você sente o impacto do sol, é como aquilo, é como uma força realmente. E ele diz, ele estava como o seu rosto brilhava como o sol na sua força, né? Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse Deus não é aquele que viveu e que morreu, não, é aquele que estava morto e hoje está vivo. E é como ele está aqui hoje, ele está vivo, ele não está morto. É como aquela canção que diz, ele não é como um bebê na manjedoura, como um homem pregado numa cruz. Não, ele está vivo. Ele é poderoso. E se ele está vivo, ele está aqui no meio de nós. Porque a palavra dele diz que quando dois ou mais estiverem em sua presença, ele estará. Quando nós estivermos com ele, ele vai estar conosco. E ele diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, eu acho que Jesus passou o filme para João. Passou um filme assim, de tudo, do que era, do que é e do que vai acontecer. Eu acho que essa história aqui, ele foi tomado em espírito para o dia em que eu acredito que todos nós vamos ter isso, sabe? Vamos encontrar com o Senhor e ele vai passar o filme, tá? Ele vai passar o filme da nossa vida. E eu acho que a gente precisa ver o que é que a gente vai colocar nesse filme. Nós precisamos nos preocupar com isso. E aí ele diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele está dizendo, os 7 anjos estão nas minhas mãos, eu os sustento, que são os anjos de cada igreja. E as 7 igrejas, eu vou estar entre elas, porque onde está uma igreja, o Senhor está ali. Mas ele começa aqui em Apocalipse 2, se dirigindo à igreja de Éfeso, né, que era aquela igreja apostólica. E ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E é interessante que essas 7 cartas, Jesus vai manter um protocolo, um formato. E ele começa se apresentando para cada igreja. E ele se apresenta usando daqueles predicados que foram colocados no início, que ele vai falando, eu sou o alfa e o ômega. Então ele sai pegando uma parte e colocando, e ele se coloca exatamente para suprir a necessidade daquela igreja e para ajudar aquela igreja nas dificuldades que ela tem. Ele diz assim, ao anjo em Éfeso escreve, essas coisas diz o que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ele está dizendo, olha, sou eu quem sustento vocês. Sou eu que estou no meio da igreja. Tenha tranquilidade, tenha firmeza em mim. E aí depois ele fala, ele vem com um elogio. Ele começa a ressaltar as coisas de bem que aquela igreja está fazendo. Depois ele denuncia as falhas daquela igreja.
Depois ele dá um conselho. Ele não dá um mandamento, ele dá um conselho. Porque o Senhor é assim, ele nos aconselha. E por fim ele traz uma palavra de esperança. Para todas as igrejas ele faz isso. Então, para a igreja de Éfeso, ele diz assim: conheço as tuas obras. E é muito legal a gente entender aqui que ele não diz, eu conheço as tuas intenções. Ele conhece as nossas obras, o que nós estamos fazendo. Ele não está atrás das nossas intenções, porque, me perdoe, mas o cemitério está cheio de gente de boa intenção. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei o que tu estás fazendo. E ele diz assim: tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, isso foi uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja que guardou a sã doutrina. Mas ele vem aqui e diz assim, no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e removo e te moverei do teu lugar, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor está dizendo: você abandonou o seu primeiro amor. Essa palavra é dada para a igreja apostólica, mas eu acredito que seja dada para nós também. Eu penso que muitas vezes o excesso de doutrina tem nos enrijecido de tal maneira que nós temos deixado o primeiro amor. A gente está tão ligado como eu falar isso aqui? A gente está tão preso a fazer, a praticar as coisas que precisamos praticar. A gente está tão envolvido no igrejismo que a gente deixa de ter comunhão e amar ao Senhor. A gente perde aquele amor pelo Senhor, e quando a gente perde o amor pelo Senhor, a gente perde o amor pelo próximo, a gente fica muito rigoroso, a gente deixa de ter compaixão, coisa que o Senhor quer que nós tenhamos, compaixão. E aí ele diz: lembra-te, pois, onde caíste, onde foi que nós deixamos o primeiro amor e ficamos tão rígidos, tão duros, e arrepende-te. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas, eles são aqueles caras que achavam que era permitido você ter momentos de extravasar aquilo que você estava se guardando, porque na verdade eles não estavam no espírito, eles estavam na carne. E era assim: olha, você vai ter a Páscoa agora, né? A gente tem a Igreja Romana, ela tem uma história da Quaresma, né? A Quaresma, que são 40 dias de purificação e penitência, para que você se purifique, na Páscoa você esteja lá como o Senhor lá. Mas na quarta-feira, que era chamada de cinzas, que era quando eles começavam realmente essa penitência, antes dessa quarta-feira, já que a gente vai se purificar, então a gente solta o pau aqui, curte para valer, e depois a gente vai entrar no processo de purificação. Então, os nicolaítas, eles achavam que você poderia ter isso aí, essa doutrina dos nicolaítas, tá? E aí ele diz assim, por fim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que suportar todas as coisas e for até o fim, perseverar, ao vencedor,
Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, ou seja, a eternidade com o Senhor, que se encontra no paraíso de Deus. Então, o primeiro amor, aquele fervor, aquela paixão, aquela devoção, o brilho no olhar, a devoção por Jesus, aquele temor a Deus. E temor, entenda, é ter amor, é um amor reverente. A gente deixou para trás, porque a gente está tão ligado em fazer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente perdeu a intimidade com Deus. A gente está na igreja de Deus, mas não está olhando para o Deus da igreja. Nós precisamos olhar para o Deus da igreja. É muita doutrina, sabe? Muita doutrina, pouco amor, espírito de religiosidade, ativismo religioso no lugar de comunhão com o Pai. Nós precisamos sair desse lugar do ativismo religioso. É fazer as coisas no automático. Eu acho que a gente precisa olhar para essa igreja de Éfeso e ver o que é que ela tem em nós da igreja de Éfeso. E a gente precisa acertar nas coisas que eles acertaram, mas ao mesmo tempo não errar nas coisas que eles erraram, tá? Uma igreja que foi muito firme na doutrina, e a doutrina, a sã doutrina é uma coisa muito boa, mas tudo na vida precisa ter equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, você vai ficar nos extremos, e o extremismo é uma coisa muito ruim. Então, você precisa ter a sã doutrina, sim. Você não pode afrouxar nas coisas que precisam ser mantidas, mas você não pode ser tão rígido que você perde o amor pelas coisas, pelas pessoas, pelo Senhor. Daí você passa para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, eu estou vivo. Eu sou aquele que está vivo. Essa igreja foi a igreja dos mártires, onde o povo foi martirizado, morto com brutalidade. E aí ele diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que em si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É engraçado que para todas as igrejas, com exceção de duas, o Senhor aponta algum defeito. Nessa igreja, ele não aponta defeito nenhum, ele só faz elogio. Foi a igreja martirizada. E ele diz: vocês resistiram àqueles que são contra vocês. Quando ele fala judeus, ele está falando aqui aqueles que se opuseram a vocês. Mas vocês foram firmes e aguentaram a onda. Não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, vem bronca aí pela frente, mais ainda, mais perseguição, mais sofrimento. Mas eles estavam olhando para o autor e consumador da fé deles. Eles não estavam olhando para as coisas, para as circunstâncias, eles estavam olhando para a eternidade. E eu acho que nós precisamos ter esse olhar para a eternidade. Porque quando nós tivermos o olhar para a eternidade, muitas coisas que nós estamos passando, elas não vão ter peso nenhum para a gente, sabe? Paulo diz: porque essas breves e momentâneas tribulações não se comparam à glória que há de ser revelada. E olhe que quando Paulo estava falando isso, a igreja estava sendo perseguida, os caras estavam sendo mortos a fio de espada, estavam sendo devorados pelas feras. O aperto era grande, e ele chama isso de breve e momentânea tribulação. Mas ele diz que isso não vai se comparar à glória que deve ser revelada, que será revelada. Por quê? Porque o olhar dele não estava para aquilo ali, ele estava olhando para a eternidade. A eternidade, comparado com essa vida que nós temos,
é muito grande, ou seja, essa vida é insignificante diante da eternidade. Não que a gente não vai viver a vida como o Senhor quer que a gente viva, mas a gente não pode estar preso a isso aqui. Quando o nosso olhar está na eternidade, muitas coisas que nós fazemos questão, nós vamos deixar de fazer questão, que elas vão perder a importância. Amém? E aí ele continua aqui. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Isso é uma linguagem profética, eu não sei o que significa esses 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Essa segunda morte é você querer morrer e não já está morto. E não tem mais o que morrer. E você vai sofrer eternamente. Ou seja, aqui está falando do lago de fogo. Ninguém que perseverar, que segurar a onda, vai para o lago de fogo, para o inferno. Eles eram uma igreja pobre, porque era uma igreja perseguida, uma igreja que foi saqueada. Eles eram explorados. E ele, por fim, está dizendo: não busquem um sucesso mundano. O sucesso mundano não vai te levar para um lugar bom. Depois a gente passa para a igreja de Pérgamo, que é da época de Constantino, quando o poder tomou conta da igreja, quando o Estado tomou conta da igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele está dizendo: a espada afiada de 2 gumes é a palavra, é ele. Conheço o lugar onde habitas, em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo era uma cidade que foi a primeira cidade a construir um templo para adorar o imperador. Eles passaram, nessa época, a querer ser adorados. Eles queriam ser adorados como deuses. E Pérgamo foi a primeira cidade que construiu um templo para a adoração do imperador, né? E também em Pérgamo existia o trono de Zeus, que era o deus pagão, né? E por isso que ele diz o lugar onde a Satanás habita. É por isso que ele coloca dessa forma. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Não só suportam, mas sustentam, ou seja, mantém viva e forte essa doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, de novo os nicolaítas. Portanto, arrepende-te, porque senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, vocês vão ser julgados pela minha palavra. O juízo vem pela minha palavra. Mas ele diz aqui, depois, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
É muito complicada essa fase. Essa fase foi muito complicada porque foi quando a religião e o poder andaram juntos. E aí, para acomodar as coisas, eles tiveram que fazer coisas que não agradavam ao Senhor, né? Os templos cheios de pompa, mas negando o poder de Deus, sem o poder de Deus. Eles sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. A doutrina de Balaão é porque Balaão deu um conselho a Balaque lá para fazer uma festinha na época lá, para que os filhos de Israel eles abrissem uma brecha. E Deus entrou pesado, né? Estimularam eles a serem seduzidos pelas moabitas e eles caíram nessa onda. Então, essa prática, ela existe até os dias de hoje, né? E naquela época lá de Constantino, isso era muito comum a ver lá na Igreja Romana. E o que é que hoje a gente vê em algumas igrejas? Essa prática disfarçada acontecendo. A gente fecha os olhos para as coisas que a gente não deveria fechar. Enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma doutrina muito rígida, essa é uma igreja que tem uma doutrina muito frouxa. É a igreja dos crentes light, né? Eu sirvo ao Senhor, eu ando na casa do Senhor, eu dou meu dízimo, eu canto louvores, mas eu saio no carnaval, curtindo o carnaval. E faço coisas que não agradam ao meu Pai. É o que Sandra pregou a semana passada, a hipergraça, né? Não, eu não estou na lei, eu estou na graça e a graça me perdoa, eu peco, mas a graça cobre o meu pecado. Malbaratar a graça. Depois a gente parte para a igreja de Tiatira, que fala da Idade Média até a chegada de Lutero. E ele diz ao anjo da igreja de Tiatira: escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tá? Está dizendo para essa igreja aqui que era permissiva também. Ele está dizendo aqui: olha, eu sou aquele que vê todas as coisas, meus olhos são como chamas de fogo. Eu vejo aquilo que o seu pastor não vê, eu vejo aquilo que o seu pai não vê, eu vejo aquilo que o seu professor não vê, eu vejo aquilo que a sua mãe não vê, que o seu pai não vê, mas eu vejo. Eu estou vendo todas as coisas. Eu passo o raio-x em você e vejo todas as coisas. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quem é essa tal de Jezabel, né? Jezabel não é obrigatoriamente uma mulher, tá? Mas é um espírito. E esse espírito, ele reina, ele está tomando conta e de muitas igrejas. É o espírito de manipulação que vem sobre homens também, como eu falei, não é uma mulher, mas um espírito que atua na igreja. E Jesus está dizendo assim: ó, você tolera Jezabel. Será que nós estamos tolerando Jezabel na nossa casa? Será que a gente está permitindo a manipulação, o arrumadinho dentro da igreja para acomodar situações que não devem ser acomodadas? Eu penso que nós precisamos
combater esse espírito de manipulação, porque Jezabel, esse espírito de Jezabel é aquele espírito que tem muitos dons, mas não tem o fruto. E toda vez que você usa dons sem ter o fruto do Espírito, você está praticando feitiçaria. E está cheio de feiticeiro por aí, falando em nome do Senhor e praticando feitiçaria. Isso precisa ser combatido. Isso precisa ser denunciado, né? Mas ele continua dizendo aqui: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, e aí ele sai dizendo: matarei seus filhos. Digo todavia a vós outros, quem te atira e tantos quantos na doutrina, ele sai falando, né? Dizem as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Oh, glória a Deus! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí a gente entra na igreja de Sardes, que é a igreja da Contra-Reforma. É a igreja que recebeu a Contra-Reforma. Houve a reforma de Lutero e depois veio a Contra-Reforma, ou seja, para combater a reforma. E muitos foram levados de volta para aquela mesma prática da igreja romana, né? E a igreja romana era permissiva em muitas coisas, e nós não podemos andar nesse movimento, nesse espírito. E aí ele diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses Espíritos de Deus, a gente vê lá em Isaías, ele fala dos 7 Espíritos de Deus, que é o próprio Senhor, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor de Deus. Tá? Ele diz assim: conheça as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Olha que tristeza. Uma igreja que aparentemente estava viva, mas uma igreja morta. Meu Deus, nos livra disso, Senhor. Nos livra disso. Isso pesou tanto para mim ler essas coisas. Foi tão duro no meu coração. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, aqueles que estão para morrer, guarda pelo menos esses poucos, esse remanescente da tua casa. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha, o Senhor está dizendo: eu venho, e você vai estar tão anestesiado que você não vai perceber a minha chegada. Meu Deus, nos livra, Senhor, disso. Que nós estejamos vivos. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Uma igreja que a maioria estava morta e uns poucos ainda se mantinham vivos. Ao vencedor será assim vestido, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você já imaginou que é você ter o seu nome apagado do livro da vida? Por isso que eu acredito, sabe, que a perdição se perde, a salvação se perde. Se você não vigiar,
se você não zelar por isso. A salvação ela vem quando você se arrepende, mas se você não continuar, se mantiver firme, você perde a salvação. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, meu Deus. Depois vem a igreja de Filadélfia, que é a igreja da época dos avivalistas, que aponta para essa época, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma igreja fiel, uma igreja que não tinha muita força, mas era uma igreja que estava forte no Senhor. Eis que farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés. Aqueles que estão te humilhando, eles vão te exaltar. Aqueles que estão querendo te humilhar, eles te exaltarão, sabe? Eles vão se prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, porque a perseguição ela vem, ela já está aí. A história está aí. A gente está vivendo um tempo que não há perseguição aqui, a gente pode cultuar livremente, mas ela virá. É bíblico isso. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Oh, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. E por fim, a igreja de Laodiceia, que eu queria me ater um pouco, tá? Porque fala da igreja do nosso tempo. Uma igreja livre para adorar, livre para cultuar, mas uma igreja morna. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, ou seja, aquele que confirma que garante o que diz, aquele que garante. Amém significa é isso mesmo, eu dou fé. Ele fala, ele garante por ele mesmo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, porque ele sempre foi. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, o Senhor está dizendo, antes você fosse frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E o que seria esse morno, né? Esse morno seria aquele que, feito camaleão, que se parece com quem ele está próximo. Se ele está próximo de alguém quente, ele fica quente. Ele tem papo de quente, papo de crente, papo de quem que anda nos caminhos do Senhor. Se ele está no meio da bagaceira, ele fala como quem é da bagaceira. Ou seja, ele fica cocheteando de lá para cá e de cá para lá. Ele não tem um posicionamento, ele não é firme em nada.
Ele nem é quente, ele nem é frio. Ele nem aproveita a bagaceira do mundo, nem mergulha nas coisas boas do Senhor. Ele está sempre ali morninho. E o Senhor diz: eu sou a ponto de vomitar você da minha boca. E sabe qual é o pior? É que o morno, ele acha que está salvo. Ele acha que não precisa de mais nada. Ele acha que está tudo bem com ele. Que naquele dia o Senhor vai dizer: entre, meu filho, venha e sente-se aqui na mesa do banquete. Mas ele vai escutar, sabe o quê? Eu não te conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí ele diz assim: conheço as tuas obras. Eu já disse isso aqui, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja sem perseguição, uma igreja que não tem problemas, uma igreja que tem um prédio próprio, que não tem problema financeiro, cadeiras confortáveis, temperatura 22 graus, cheiroso, lugar cheiroso, um ambiente agradável, bem decorado, luzes, uma recepção gentil, simpática, boas-vindas, sorriso nos lábios, som de última geração, luzes, rede social perfeita, impecável, um visual deslumbrante, sabe? Um painel de LED de 180 graus, um show, um show. Todo mundo queria estar na igreja de Laodiceia, porque era a igreja do sucesso. Mas uma igreja humanista, uma igreja popular, mas uma igreja que era muito rica, uma igreja que se bastava, mas uma igreja também narcisista. Ela se achava. A turma lá se achava. E é muito perigoso isso, sabe? Eu acho que tem uma história que os japoneses, eles costumam, eles veneram o atum, né? A pesca do atum, o atum para eles comem o atum cru, né? E eles, acho que eles gostariam de comer até vivo o atum, né? Porque eles veem o teor de gordura do atum, eles veem a qualidade, se ele está novinho, se não está. Eles são assim religiosos com isso. E eles pescavam atum em alto mar quando começou a desaparecer da costa em alto mar, e quando eles traziam o atum e que chegava depois de algum tempo, o atum já não estava tão fresco, tão vivo como eles gostariam. Então esse atum não está bom. Aí o que é que eles fizeram? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma piscina dentro do barco com água salgada, né? E o atum que eu pescar eu jogo dentro dessa piscina e trago ele vivo ainda. E quando chegou o atum vivo, o atum estava meio macerada, a carne, embora vivo, estava meio macerado. Por quê? Porque eles estavam muito parados ali dentro daquele aquário, né? Dentro daquela piscina. Aí os caras, meu Deus, o que é que a gente faz para trazer um atum de primeira?
Aí sabe o que é que eles fizeram? Eles pegaram um caçãozinho e jogaram dentro do meio dos atuns. Aí o cação corria, um tubarão pequeno, né? Corria e beliscava os atuns corriam, eles ficavam em movimento ali o tempo todo. E aí, quando chegou, aquele atum estava primeira de luxo. Isso fala um pouco de que nós precisamos, às vezes, de ser cutucados, sabe? Para a gente não esmorecer. Muitas vezes a gente precisa de um pouco de perseguição mesmo. A gente vê que nas épocas de perseguição, o povo acorda. Vê aí o Hamas, que cutucou Israel agora. E o que é que aconteceu? A unidade de Israel no mundo todo, a perseguição está virada e o povo querendo ir para Israel. É impressionante, nunca houve tanta imigração para Israel como nesse tempo agora de guerra. Por quê? Porque o povo está percebendo que precisa se unir, porque senão e buscar as mesmas coisas, porque senão vai perecer. Então, às vezes precisa um pouco de perseguição mesmo para a gente, sabe? Mas para concluir esse assunto, eu queria falar assim, de modo geral, sabe? Éfeso foi uma igreja que tinha uma sã doutrina, mas ela perdeu a alegria e nós não podemos perder essa alegria, essa compaixão, essa misericórdia, essa essência, tá? Essa essência que é o amor e o temor de Deus. Esmirna era uma igreja de muita fidelidade ao Senhor, coragem, e o olhar estava na eternidade, tanto é que o Senhor não faz nenhuma repreensão a Esmirna. Pérgamo, tá? Nós não podemos sustentar nem admitir falsas doutrinas como Balaão e os nicolaítas, tá? Nós não podemos ser crentes light. Nós precisamos sim da sã doutrina. Nós precisamos da sã doutrina. Tiatira tolerava Jezabel, né? O espírito de manipulação que leva ao quê? Ao pecado. É engano. O engano, ele é uma coisa terrível, porque ele se parece muito, né, com a verdade. É uma mentira disfarçada que parece com a verdade. E leva muita gente ao engano, né? Nós precisamos combater a idolatria, né? Com força e no poder do Espírito. Nós precisamos estar no Espírito para combater, porque no Espírito nós discernimos todas as coisas. Sardes é a igreja da Contra-Reforma, que levou muitos a se conformarem e não perseverarem no que receberam. Nós temos recebido tantas coisas aqui. Nós temos recebido a verdade, a sã doutrina, a palavra da verdade. E muitas vezes nós estamos querendo nos acomodar, porque dá trabalho. É aquilo que eu falei no início, a inércia. Sair da inércia, sabe? Dá trabalho. E tudo que é mudança, nós resistimos muito às mudanças, né? Filadélfia é a igreja dos avivalistas, que trouxeram um novo tempo para o povo de Deus. Nós precisamos, né? Nós precisamos nos intimidar e avançar em quê? Na edificação do reino de Deus. Nós precisamos reavivar os dons que estão em nós, sem perder o fruto do Espírito. Eu talvez seja o pastor que todo mundo diz assim, esse é o pastor do fruto. Que eu gosto tanto dessa palavra, sabe? O fruto é tudo. Sem fruto, sem o fruto do Espírito, a gente vai realmente virar feiticeiro, bruxo. Porque é bruxaria, gente, é feitiçaria usar os dons sem ter o fruto do Espírito. A motivação corrompida. Balaão era um profeta, sim. Deus falava com ele e falou com ele, só que ele era ganancioso. Ele esqueceu o fruto, fidelidade, e começou a fazer coisas que eram interessantes para ele. E finalmente Laodiceia, morno, traz ânsia de vômito para o Senhor. Nós precisamos decidir onde nós vamos estar. Sabe aquela história do muro?
O morno é aquele que está em cima do muro, nem está de um lado, nem está do outro. Quando você é frio, quando algo lhe acontece, isso pode ser um momento para despertar você para a verdade, dizer assim: puxa, eu vou para o inferno. E você dizer: não, eu não quero isso, eu quero estar com o meu Senhor. E você mudar a sua vida. O morno, ele acha que já está no colo do Senhor, mas não está, ele está no engano. Sinceramente enganado, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante, presunçosa. Era uma igreja de pessoas presunçosas, que se achavam. Nós precisamos manter a humildade e a simplicidade. Um cristão, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser presunçoso, porque isso é orgulho. E o Senhor abate os orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Precisamos, ele fala assim: adquira de mim. Nós precisamos adquirir do Senhor as coisas e não da indústria da fé, não dos coaches, não essas soluções baratas que o pessoal tem vendido por aí, muita gente tem comprado. Nós precisamos adquirir do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Ele diz: comprem de mim o ouro refinado, né? Colírio para colocar nos seus olhos, para que você possa ver. Porque Laodiceia tinha um colírio, eles eram um centro oftalmológico poderoso daquela época. Eles se achavam. E o Senhor está dizendo: vocês são cegos. Vocês pensam que enxergam, vocês não enxergam. Arrependimento, sabe? O cristianismo que não tem arrependimento não é cristianismo, gente. Arrependimento, cruz. O Senhor, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele chega, Guga, corta esse violão, por favor, que ele está. Depois ele chega e diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E por fim ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas para tudo isso tem cruz. Tem que abrir mão das coisas, tem renúncia. Nós não podemos ser cristãos sem renunciar às coisas que não agradam ao nosso Pai. Da mesma forma, é no nosso casamento. Como é que eu vou poder estar casado se eu não renuncio às coisas que não agradam, que não são convenientes ao casamento, as coisas próprias do matrimônio? Eu não posso casar e viver uma vida de solteiro. Então, se eu caso com o Senhor também, eu tenho que viver uma vida de casado com Ele. Reaviva o dom de Deus que está em ti. Nós precisamos reavivar esses dons, porque o Senhor deu dons aos homens para que nós pudéssemos edificar a sua igreja, mas sem esquecer de amadurecer o fruto do Espírito. Nós precisamos amadurecer bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. São 9 bagos que esse fruto tem. Nós precisamos mergulhar nesse fruto. Nós precisamos voltar, sabe, à simplicidade do Evangelho. Eu tenho falado isso já faz tempo, isso tem me incomodado. Ultimamente, nós queremos inventar coisas para impressionar as pessoas. Eu não tenho nada contra a gente ter um ambiente confortável, uma luz bacana, mas o foco não é esse, o foco é o Senhor. Se o Senhor
né? O Senhor da casa e não a casa, sabe? A gente está idolatrando a casa. É muito bacana, muito Não, é bom ter conforto? Claro que é. Eu gosto de coisa confortável, de coisa cheirosa, de coisa bonita, de coisa arrumada. Eu gosto de coisa organizada. Eu sou assim. Mas o Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar, sabe? Nosso olhar não pode estar nessas coisas. Nosso olhar tem que estar na eternidade. Tem que estar nele. O Senhor diz assim: eu estou à porta e bato. Nas outras igrejas ele diz assim: eu virei, eu voltarei, eu farei. Nessa igreja, que é a igreja dos nossos tempos, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Ou seja, ele já está às portas. Ele não está dizendo que eu vou estar às portas, não. Ele diz: eu estou na porta batendo. Abra a porta e permita que eu entre. Abra a porta, há tempo, o tempo chegou já. Não dá para a gente estar esperando mais tempo. O tempo é esse. O tempo é agora. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês era isso, sabe? Permita que o Senhor entre. Permita que Ele seja Senhor na sua vida. Não só o Salvador, porque muitas pessoas querem só o Salvador, mas nós precisamos querer o Senhor. E se eu digo que eu quero um Senhor, eu me submeto à vontade dEle. O Senhor diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu posso escolher obedecer ou não, porque Ele dá livre arbítrio. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e os seus descendentes. Então eu tenho escolha. Mas muitas vezes eu estou escolhendo o meu prazer, a minha vontade, aquilo que eu gosto de fazer. Minha mulher diz assim para mim: vontade dá e passa. É verdade. Vontade dá e passa. Depende do que você quer fazer. Aquilo que está. Tudo começa na nossa cabeça, tudo começa na mente. E se eu dou vazão ao que vem na minha mente, o ataque do inimigo é na minha mente. Se eu começo a pensar em alguma coisa e eu dou vazão àquilo, eu vou terminar vivendo aquilo. Então eu tenho que escolher o que eu quero fazer. O Senhor botou todo tipo de árvore lá no Éden. Botou a árvore da vida e botou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem: ei, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor poderia ter cercado a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não tivesse acesso, ou tirado essa árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim. Mas ele disse: ó, a árvore está ali, mas não é para você comer. E o homem escolheu comer. E ele está dizendo para você hoje, e para mim também: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, coma da árvore da vida, que sou eu. Amém. Deus abençoe vocês. Voltou. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas estar nos abençoando nessa manhã, Pai, nos encorajando a buscar a tua verdade, a andar contigo, Senhor, te reconhecer como Senhor e não apenas como Salvador. Nós queremos o teu senhorio nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dizer não para as coisas que não te agradam e andar na tua verdade, no teu caminho, que é bom, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos experimentar dessa vontade boa, perfeita e agradável. Que nós possamos habitar em tua casa para todo sempre, Senhor.
porque Tu és o nosso Senhor e o nosso pastor, e Tu não faltarás em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.